Você já reparou como tem gente que, mesmo sem muito esforço, parece que tudo dá certo? Oportunidades aparecem, portas se abrem, dinheiro vem de lugares inesperados. Enquanto outros, por mais que tentem, por mais que lutem, parecem viver num ciclo sem fim de dificuldade, escassez e sufoco. Eu mesmo já me perguntei muitas vezes, o que será que separa essas pessoas? Será que é sorte, destino, merecimento? Ou será que existe um segredo mais sutil que a maioria nunca percebe? Foi buscando essa resposta que comecei a mergulhar no universo dos pensamentos, da energia e da espiritualidade aplicada à prosperidade. E quanto mais estudo, mais percebo que o maior divisor de águas está dentro, não fora. Está na mente, no coração, naquilo que a gente acredita sem nem perceber. Hoje quero te convidar para uma conversa profunda. Não é palestra de palco, nem receita pronta, mas um papo de alma para alma. Se você sente que está preso num ciclo de limitações, se já cansou de tentar do jeito tradicional e quer descobrir uma chave nova para virar a página da sua história financeira, vem comigo até o fim desse vídeo. Talvez o que esteja te segurando não seja falta de esforço nem falta de oportunidade. Talvez sejam apenas pensamentos que você nem sabia que estavam criando a sua realidade. Você já percebeu que, muitas vezes, os maiores obstáculos da nossa vida são invisíveis? Eles não aparecem nas contas, nem no extrato do banco, nem nas conversas com os amigos. Eles moram nos pensamentos silenciosos, nas crenças que você repete só para você mesmo, no medo de tentar de novo, na vergonha de querer mais do que sempre teve. Outro dia uma pessoa comentou num dos vídeos do canal: eu faço de tudo. Trabalho muito, me esforço, estudo, mas parece que tem uma força puxando meu tapete sempre que as coisas começam a melhorar. É como se tivesse uma barreira invisível entre eu e a prosperidade. Isso me fez lembrar de tudo que venho aprendendo, com Abraham Hicks, Joe Dispenza, Bob Proctor, entre outros, todos, cada um do seu jeito, falam dessa energia silenciosa que molda nossa realidade, muito antes do dinheiro chegar ou ir embora. Segundo Abraham Hicks, somos ímãs vivos. Nossa vibração, nosso sentimento dominante, atrai situações parecidas. Se dentro de você existe medo, preocupação, dúvida, o universo entende isso como um pedido por mais experiências do mesmo tipo. Joe Dispenza traz a ciência para a conversa. Ele mostra que nossos pensamentos não são só ideias soltas. Eles geram emoções, que geram hábitos, que formam nossa identidade e, no fim das contas, escrevem o roteiro do que vivemos. E Bob Proctor sempre repete: você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Ou seja, não adianta só querer riqueza se lá dentro você se sente pequeno, indigno ou incapaz. Sabe? Tem coisas que a gente não costuma admitir nem pra gente mesmo. E uma delas é aquele pensamento escondido, meio envergonhado, de que talvez, só talvez, a vida nunca vai mudar para melhor. É como se lá no fundo existisse uma voz dizendo: não adianta tentar, você já conhece esse roteiro. Você vai sonhar, vai se esforçar, mas na hora H, tudo vai voltar pro lugar de sempre. Eu escuto isso direto. Gente contando que sente como se estivesse andando em círculos, lutando muito, e mesmo assim, o dinheiro nunca chega com leveza. É quase como se existisse um feitiço rodando nos bastidores, uma trama invisível segurando a vida da pessoa no mesmo lugar. Outro dia, alguém deixou nos comentários uma mensagem que ficou na minha cabeça. Parece que existe uma muralha entre mim e o dinheiro. Eu já tentei de tudo: curso, reza, promessa, trabalho extra, e mesmo assim, toda vez que parece que vou prosperar, acontece alguma coisa. Ou eu adoeço, ou a família precisa de mim, ou surge um problema inesperado. E olha, se você sente isso, não é loucura, não é azar nem castigo. É só o velho padrão mental, silencioso, repetitivo, que foi sendo construído gota a gota ao longo de anos, às vezes desde a infância, antes mesmo de você entender o que era dinheiro. E ninguém fala disso, porque é muito mais fácil achar que o problema é lá fora, é o governo, o chefe, o dólar, o mercado, o passado, o sobrenome. Mas e se eu te dissesse que, bem no fundo, existe um segredo pouco falado,
algo que liga cada azar, cada bloqueio, cada ciclo de escassez a uma energia que você mesmo emana sem perceber, que talvez o que está te deixando pobre nem é o saldo da conta, mas sim aquele roteiro mental, aquela vibração constante que te mantém preso a uma realidade que não é mais sua, mas que você segue alimentando. Já ouvi muitas histórias assim. Não de gente preguiçosa, mas de gente guerreira, gente que rala, que sonha, que chora escondido, que ora à noite pedindo só mais uma chance. Um desses relatos me marcou muito. Uma seguidora, mãe solo, 3 filhos, me escreveu dizendo que toda vez que recebia um dinheiro extra, surgia uma doença na família, uma despesa urgente, uma tragédia doméstica qualquer. Ela me disse: "Parece que é pecado eu prosperar. Sinto uma culpa enorme toda vez que dou um passo para frente e fico pensando se não sou eu mesma que crio essas situações." Esse tipo de confissão dói de ouvir, porque no fundo muita gente sente, mas quase ninguém fala. E é aqui que a gente começa a desvendar o tal segredo. Não adianta só querer riqueza, não adianta pedir, estudar, trabalhar, se lá dentro, em algum lugar, existe uma crença silenciosa de que ter demais é perigoso, de que a vida é sempre difícil, de que felicidade custa caro. A energia da escassez não grita, ela sussurra. Se manifesta nos pensamentos automáticos. Isso não é para mim. Nunca vai dar certo. Eu só queria pagar as contas. Dinheiro só traz problema. Melhor não sonhar alto para não se decepcionar. E por incrível que pareça, o universo responde a esse sussurro. Bob Proctor fala que você nunca terá aquilo que não aceita como possível para você. A chave é sutil, mas poderosa. Sua realidade segue silenciosamente a trilha dos seus pensamentos mais constantes, aqueles que você nem percebe, mas que vão moldando seu campo energético dia após dia. Tem uma história que sempre me volta à cabeça quando penso em prosperidade mental. Não porque é de alguém famoso, mas porque podia ser de qualquer um de nós. Era uma mulher, dessas que seguram o mundo nas costas. Trabalha o dia todo, cuida de 2 filhos sozinha, mora numa casa simples, sempre apertando o orçamento para dar conta de tudo. Ela me contou num comentário, quase um desabafo, como eram os dias dela. Ela acordava cedo, antes de todo mundo, já preocupada com o dinheiro do mês. Será que vai dar para pagar as contas? Se meu filho ficar doente, como vou fazer? O aluguel já subiu de novo. E era assim, um bombardeio de pensamentos de medo, de escassez, de ansiedade, desde a primeira respiração do dia. Ela dizia que, mesmo quando ganhava algum extra, um bico, um presente inesperado, sentia uma mistura de alívio e culpa. Eu fico feliz, mas já penso que não vai durar, que vai vir alguma coisa para tirar. Parece que o dinheiro tem medo de ficar aqui em casa. Numa dessas vezes, ela ganhou um dinheiro de uma prima, coisa rara, e imediatamente surgiu uma despesa urgente. O encanamento quebrou, vazamento na cozinha, e lá se foi todo o dinheiro extra. No começo, ela xingou, ficou triste, achou que era azar. Mas depois de ouvir um vídeo sobre energia dos pensamentos, parou para olhar de verdade. Ela percebeu que toda vez que o dinheiro entrava, uma parte dela se sentia desconfortável. Era como se estivesse invadindo um território proibido e, mais forte ainda, sentia medo do que as pessoas iam pensar. Agora vai ficar metida? Tá se achando porque sobrou um pouco? Rico só atrai problema. Ela me contou. Doeu perceber que, no fundo, eu tinha vergonha de ter um pouco mais. Cresci ouvindo que humildade era ter pouco, que desejar conforto era egoísmo. Minha mãe dizia, pra gente, o suficiente basta. Quem quer demais acaba perdendo tudo. E, sem perceber, era esse roteiro que eu seguia dia após dia. O mais bonito é que, a partir dessa consciência, ela começou a experimentar pequenos testes com a própria energia. Primeiro, toda vez que um pensamento de escassez vinha, ela respirava fundo e trocava por um pensamento de gratidão, mesmo que fosse forçado no começo. Hoje eu consegui pagar a feira. Hoje meus filhos estão saudáveis. Hoje pelo menos não choveu dentro de casa. Com o tempo ela foi ficando mais leve. Começou a aceitar pequenas ajudas, pedir sem vergonha, receber elogios sem rebater. E o incrível, quando parou de esperar o pior,
o pior parou de chegar. Ela escreveu depois de alguns meses dizendo: "As contas continuam vindo, Tony, mas a sensação mudou. Agora eu sinto que tenho escolha, que posso confiar um pouco mais, que o dinheiro pode sim ficar, se eu não expulsar ele antes com meus medos." Outra história que me marcou foi de um rapaz, sempre muito correto, trabalhador, desses que fazem tudo certinho. Ele cresceu numa família cheia de regras sobre dinheiro. Não empresta, não pede, não fala de dinheiro. Era um assunto proibido. A vida toda, quando alguém tocava no tema, o clima pesava. Ele contou que, na juventude, recebeu uma herança pequena, mas significativa para ele. Só que assim que o dinheiro entrou, ele sentiu uma angústia, um desconforto tão grande que começou a gastar sem pensar. Comprou coisas desnecessárias, ofereceu para amigos, pagou contas de outros. Em poucos meses não tinha mais nada. Depois veio a culpa, a vergonha, a sensação de fracasso. E de novo ninguém falava disso. Ficou anos com raiva de si mesmo, achando que era irresponsável, até entender que estava, na verdade, fugindo do dinheiro. Ele me contou: "Dinheiro para mim era igual a briga, julgamento, separação. Quando ele chegava, eu queria me livrar logo para não carregar o peso." Depois que percebeu isso, começou a mudar devagar. Ao invés de fugir do tema, começou a estudar sobre prosperidade, leu livros, fez cursos e, principalmente, começou a conversar sobre dinheiro sem vergonha, sem medo, tratando o assunto com naturalidade. Hoje ele diz: "Ainda sinto aquele desconforto às vezes, mas agora sei de onde vem e sei que não preciso mais fugir. Posso aprender a lidar." Essas histórias mostram que o pobre de pensamento não é quem tem pouco dinheiro. É quem vive escravo dos medos, da vergonha, do roteiro antigo que foi passado como verdade absoluta. E o segredo que quase ninguém te conta é: a energia muda quando você se permite experimentar novos pensamentos. Quando deixa de lado o "sempre foi assim" e começa a testar o "e se for diferente dessa vez?" Às vezes é um exercício pequeno, mas faz um estrago danado naquelas muralhas invisíveis. Se permitir pedir ajuda, aceitar elogios sem rebater, falar de dinheiro com leveza, celebrar pequenas conquistas, sem medo do olhar dos outros. E, quando você faz isso, o universo percebe e começa a responder. Em muitos momentos da minha caminhada, especialmente quando comecei a estudar os ensinamentos dos Abraham, tive uma sensação estranha de estar ouvindo uma verdade que ninguém nunca tinha dito em voz alta. Eles têm uma frase que parece simples, mas quando a gente entende de verdade, muda tudo. Você nunca pode ter uma vibração de falta e uma vibração de abundância ao mesmo tempo. O que isso significa na prática? Sabe aquele sentimento de estar tentando atrair dinheiro, mas ao mesmo tempo, olhando para tudo que falta, para a conta que não fecha, para o medo do amanhã? É como se você estivesse plantando uma árvore de maçã, mas regando com água salgada. A intenção é boa, mas a energia não permite que o fruto cresça. Abraham explica que o universo não entende palavras, promessas ou esforço. Ele sente a energia predominante que você emite, o tom emocional da sua vida. Se você pensa em prosperidade, mas sente medo, culpa, ansiedade, é essa vibração de falta que vira sua assinatura energética. O resultado? A vida devolve mais situações onde você sente falta. É como se houvesse um rádio sintonizado. Se o seu coração está no canal da preocupação, não adianta pedir música de alegria, você só vai escutar mais do mesmo. Quando Abraham diz que você precisa primeiro sentir o que quer viver antes de ver com os olhos, está mostrando que o caminho da prosperidade é de dentro para fora. Você precisa praticar sentir abundância agora, mesmo que tudo pareça contrário. É aí que a chave gira. E esse é o tal segredo que ninguém fala, e não é fingir ou forçar positividade tóxica, não. É treinar seu olhar para perceber o que já existe de bom, mesmo que seja só o teto sobre a sua cabeça, um pão quentinho na mesa, o carinho de alguém, o sol da manhã. Quanto mais você vibra gratidão e leveza, mais motivos a vida te dá para agradecer. Lembro de um trecho em que Abraham diz: "Não existe caminho mais rápido para a prosperidade do que apreciar sinceramente o que já tem agora."
E quando você faz isso, algo muda. A ansiedade abaixa, o peito relaxa, a mente fica mais criativa. E aí sim, as ideias aparecem, as oportunidades chegam, a prosperidade começa a te encontrar onde você está. Se tem um segredo para virar a chave da prosperidade mental, é esse: sentir primeiro, confiar primeiro, agradecer primeiro. A realidade externa sempre vai correr atrás do que seu coração está vibrando, nunca o contrário. Teve uma fase em que fiquei realmente intrigado com o que fazia algumas pessoas atraírem prosperidade sem aparente esforço, enquanto outras viviam sempre na escassez. Foi aí que mergulhei nos ensinamentos do Bob Proctor, e te digo, foi como se tivesse encontrado o mapa do tesouro escondido da mente humana. Tem uma frase do Bob que, quando entendi de verdade, senti como se alguém tivesse me dado um empurrão para fora da prisão mental. Ele diz: você nunca vai ganhar mais do que aquilo que acredita merecer. Parece simples, né? Mas olha como isso mexe fundo na nossa vida. Bob explica que existe um termostato interno, uma espécie de limite invisível que cada pessoa define, baseado em crenças formadas desde pequeno, sobre dinheiro, merecimento, sucesso, fracasso. Se lá dentro você acredita que só pode ganhar X por mês, ou que gente como você não fica rico, esse será o seu teto. Pode até ganhar mais num mês, mas vai dar um jeito de perder, gastar, arrumar confusão, porque o inconsciente puxa de volta para o velho padrão. Lembro de uma história clássica. Um rapaz trabalhador sempre ganhava na média do bairro. Um dia, recebeu uma promoção e o salário dobrou. No início foi alegria, mas logo surgiram imprevistos. Carro quebrou, familiares pediram ajuda, ele se meteu em dívidas e em poucos meses estava ganhando mais, mas sobrando menos. No fundo, era o velho termostato mental ajustando o clima financeiro para a zona de conforto. E Bob sempre diz: se você quer mudar a vida, tem que mudar o termostato. Não adianta trocar o ambiente se não mudar a configuração interna. Bob fala muito dos paradigmas, aqueles padrões de pensamento e comportamento que controlam nossas ações sem percebermos. É por isso que ele insiste tanto na importância de trabalhar o autoconhecimento. Descobrir quais são suas crenças sobre dinheiro. Escreva, reflita, confronte o que acredita. Observar como você reage ao receber. Sente culpa, medo, desconforto. Identificar padrões. Você sempre perde dinheiro do mesmo jeito? Sempre se sabota quando está quase prosperando? Quando você toma consciência disso, começa o processo de mudança real. E não precisa de força bruta nem de sorte, é ajuste fino, é trabalhar no sentimento de merecimento todo santo dia. Bob sugere práticas como visualizar o valor que você deseja ganhar, sentir a prosperidade antes dela chegar, agir como alguém que merece, tratar o dinheiro com respeito, investir em si mesmo, celebrar cada vitória. Ele sempre diz: você não atrai o que quer, você atrai o que é. E se tornar alguém próspero é um trabalho de dentro para fora, de identidade, não só de esforço externo. Quando comecei a mudar minha autoimagem, a respeitar o dinheiro, a me permitir receber sem culpa, a energia começou a mudar de verdade. E posso te dizer, o termostato, quando ajustado, faz o universo inteiro se mexer para acompanhar. E sabe o que é mais curioso? Quando a gente começa a mexer nesse termostato interno que o Bob tanto fala, questiona as crenças, desafia os próprios limites, se permite imaginar uma vida maior, muita coisa muda, mas não de fora para dentro. Às vezes, o cenário externo até demora um pouco para responder, mas a grande virada acontece por dentro, na forma como você se enxerga, se sente e reage. Só que aí vem o ponto cego que pega quase todo mundo. Mesmo percebendo um novo merecimento, mesmo se abrindo para receber mais, existe aquele velho hábito mental que insiste em te puxar para o passado, como se a mente quisesse manter tudo como sempre foi. E foi nessa hora, para mim, que entrou a importância de entender o que o Joe Dispenza ensina. Ele mostra que não basta só querer ou acreditar, é preciso reprogramar o piloto automático da mente, aquela voz interna que dita suas emoções e escolhas sem você perceber. É aí que entra o segredo de verdade. Teve uma época
em que eu buscava mudança fora, achando que era questão de oportunidade, sorte, quem sabe um dia as coisas mudam para mim. Mas aí topei com os ensinamentos do Joe Dispenza, e foi como se ele escancarasse uma porta para um universo novo, onde a mudança começa antes de qualquer resultado aparecer. Uma frase dele me pegou de cheio. Você não é prisioneiro da sua biologia, é prisioneiro dos seus pensamentos. Joe explica que ao longo da vida, a gente vai repetindo tanto os mesmos pensamentos, emoções e reações que o corpo aprende a viver no modo automático. É como se a mente criasse uma trilha no cérebro. Você acorda e, antes de perceber, já está pensando nos mesmos problemas, sentindo as mesmas preocupações, agindo igualzinho ao dia anterior. Com o tempo, isso vira identidade. Você começa a dizer, eu sou assim mesmo. Na minha família nunca teve dinheiro. Eu sempre dou um jeito, mas nunca sobra. E o segredo, que quase ninguém revela, é que enquanto você mantiver a mesma vibração, o mesmo roteiro mental, não adianta esperar que o universo traga novidade. Como diz Dispenza, você só pode criar uma nova realidade quando começa a pensar diferente do que sempre pensou, sentir diferente do que sempre sentiu, agir diferente do que sempre agiu. Conheço gente que acordava já cansada, com peso no peito, só de pensar nas contas do mês. Era automático. Mal abria o olho, a mente já puxava as cenas de medo, escassez, preocupação. Não importava quanto dinheiro entrasse, logo surgia um imprevisto, uma emergência, uma sensação de não é suficiente. Joe ensina que o segredo é parar esse ciclo, observar o pensamento recorrente, perceber a emoção por trás, treinar a mente para criar novos caminhos, imaginar uma vida diferente, sentir gratidão antes de qualquer motivo concreto, buscar experiências que tragam um novo sentimento para o corpo. É como se você estivesse ensinando o seu cérebro a esperar o melhor, ao invés de temer o pior. Já vi gente transformar a vida com essa prática. Uma mulher que me acompanhava no canal começou a meditar 5 minutos por dia, focando não no que faltava, mas no que desejava sentir. Leveza, alegria, segurança. No começo, achava que era bobagem, mas percebeu que, só de parar de alimentar o velho roteiro, já sentia mais energia, mais ideias, mais confiança para correr atrás do que queria. Dispenza diz que quando você muda o seu campo eletromagnético, que nada mais é do que pensamento plus emoção, começa a atrair situações, pessoas e oportunidades compatíveis com essa nova frequência. É ciência, é espiritualidade, é prática diária. E olha, não precisa virar guru nem se isolar do mundo. Basta decidir parar de repetir o ontem e começar a criar o amanhã, um pensamento por vez. Quando você começa a perceber o quanto esses padrões invisíveis comandam sua vida, tudo ganha uma nova perspectiva. Muita gente imagina que prosperidade é questão só de talento ou oportunidade, mas quanto mais você mergulha fundo, mais vê. O jogo é interno. É uma dança entre o que você pensa, sente e, principalmente, aquilo que você permite que vire hábito. Conheço várias histórias de pessoas que deram a volta por cima só mudando essa dinâmica interna. Te conto uma de um senhor que acompanhava o canal, já aposentado, que dizia: passei a vida dizendo que nunca ia sair do sufoco. Quando sobrou um pouco, fiquei ansioso, torcendo para não faltar. Eu mesmo cavava minha falta, era um ciclo. Um dia, cansado de sofrer, ele resolveu experimentar um exercício simples que ouviu num vídeo. Todo dia, antes de levantar, agradecia sinceramente por 3 coisas, mesmo que fosse só a cama, o café ou o sol entrando pela janela. No início, achava que era besteira, mas em poucos meses, sentiu o peso da preocupação diminuir. As pequenas alegrias aumentaram, as despesas inesperadas diminuíram e a tranquilidade dele foi abrindo espaço para novas ideias. Ele passou a vender doces de porta em porta, sem vergonha, e as pessoas começaram a ajudar, indicar, torcer por ele. O segredo estava ali. Quando mudou a energia do pensamento, mudou a frequência da vida. Outro caso marcante foi o de uma moça que vivia dizendo: a vida toda só ouvi que a gente precisava se contentar com pouco.
Mas depois que comecei a testar esses conceitos de mudar o pensamento, até meus amigos começaram a notar. Ela percebeu que não precisava de um milagre ou de ganhar na loteria para prosperar, mas sim de se sentir merecedora, como o Bob Proctor ensina. Toda vez que pegava uma nota de dinheiro, ao invés de sentir medo de perder, ela agradecia, sentia orgulho, até beijava a nota de brincadeira como um ritual de carinho. Sabe o que aconteceu? As dívidas foram sendo pagas, o salário aumentou. Ela se permitiu sonhar com cursos novos, conhecer pessoas novas, e a vida, antes acinzentada, começou a ganhar cor de novo. Esses detalhes fazem toda a diferença. E não é sobre ignorar a realidade, mas sobre aprender a criar um clima interno onde coisas boas são bem-vindas. Abraham Hicks costuma dizer que quando você se torna compatível vibracionalmente com aquilo que deseja, o universo faz o resto. É como mudar de estação de rádio. Se você não gosta da música, não adianta reclamar do aparelho. Basta girar o botão até encontrar a frequência certa. O Bob Proctor reforça: mude seu paradigma, mude sua identidade, aumente o termostato do merecimento. E Joe Dispenza traz o mapa científico. Para mudar a vida, é preciso criar novas trilhas de pensamento e sentimento, repetidas tantas vezes até se tornarem automáticas, até você ser prosperidade e não só querer prosperidade. Quero te propor uma reflexão agora. Quando foi a última vez que você percebeu um padrão repetitivo na sua vida financeira? Talvez você sempre atraia dívidas, perca o emprego nos mesmos meses, ou sempre se veja ajudando todo mundo, mas nunca consegue pedir ajuda. Pega esse padrão, observa ele como se fosse um filme antigo que você já viu dezenas de vezes. Agora imagina, e se ao invés de alimentar esse velho roteiro, você começasse a praticar pequenos pensamentos diferentes? Acordar agradecendo, celebrar cada avanço, falar com carinho do seu próprio dinheiro, sonhar sem medo de se decepcionar. Acredite, a energia muda. E como o Joe ensina, quando a mente muda, o corpo muda, o comportamento muda, a realidade muda. Antes de concluir, quero te contar mais uma história real. Recebi uma mensagem de um inscrito que vivia na montanha-russa financeira. Ele dizia que, sempre que estava prestes a sair do sufoco, acontecia alguma coisa. O carro quebrava, um parente adoecia, ele era demitido. Ele relatou: comecei a perceber que toda vez que estava prosperando, sentia uma ansiedade absurda. Era quase como se não fosse seguro, como se o dinheiro não coubesse em mim. Depois de ouvir um vídeo sobre merecimento, decidiu encarar esse desconforto de frente. Toda vez que ganhava um extra, ao invés de correr para gastar ou dividir tudo, parava e respirava fundo. Dizia para si mesmo: eu posso, eu mereço, é seguro receber. Aos poucos, a ansiedade virou confiança, e com o tempo, o dinheiro deixou de ser visitante e passou a ser hóspede. Essa é a verdadeira virada de chave. Quando você muda o diálogo interno, muda o destino externo. É sutil, é diário, mas é transformador. Sabe, talvez ninguém tenha te contado isso com todas as letras. Você não é prisioneiro da sua conta bancária, nem da história da sua família, nem dos tropeços do passado. Você pode sim mudar seu destino, começando por dentro, mudando um pensamento de cada vez. Hoje te convido para um desafio diferente. Durante uma semana, escolha um novo pensamento para alimentar todos os dias. Pode ser uma frase de merecimento, um gesto de gratidão, ou simplesmente se permitir imaginar uma vida mais leve e próspera. E quando perceber que o velho padrão está querendo voltar, não brigue com ele. Agradeça, reconheça, mas escolha olhar para o novo. Aos poucos, a energia muda. A prosperidade mental vira prosperidade de verdade. Agora quero ouvir de você. Qual pensamento mais te trava hoje? Qual novo sentimento você vai começar a praticar a partir de agora? Conta aqui nos comentários. Inspira quem está junto nessa jornada. E se esse vídeo tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa virar essa chave. Lembra, o universo está só esperando você mudar o tom para tocar a música da sua prosperidade.